Muito bem. Nós estamos num momento muito, mundialmente, muito complicado. Nós estamos vivendo um momento de guerra, né? E então, o que que acontece? As pessoas, elas estão verdadeiramente preocupadas com tudo que está acontecendo. Então, gente, o que acontece é que todas essas situações, elas geram, né, também um olhar da igreja, um olhar cristão, um olhar das pessoas, né, que amam Israel e que entendem a nossa origem judaica. Muito bem. Então, o que que é a questão hoje? A questão é que muitas vezes eu vejo falar em coisas, né, sobre o Irã que, na verdade, não são bem assim, né? Não são bem assim. Nós precisamos, primeiro, localizar o Irã dentro do texto bíblico, ou seja, as nações que, que, que ocuparam aquele território, né, nos tempos bíblicos. E é isso que a gente vai fazer hoje. Com base nisso, o meu objetivo hoje, na verdade, é criar em vocês um desejo muito grande de conhecer, de estudar história, de saber dos detalhes, porque a gente não pode, sabe, gente, abrir a boca sem saber o que está falando. A gente precisa muito da base bíblica, do conhecimento, da história para falar as coisas. Então, hoje nós vamos trabalhar, né, nesse quesito. Muito bem. Eu preparei um material para quem está no Zoom, que vai estar vendo esse material, né? Que é um PowerPoint, eu vou estar compartilhando ele aqui. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar passo a passo esse material. Eu chamei essa aula de As Nações Bíblicas que habitavam no território do Irã, né, do Irã e sua relação com Israel. Porque não é uma nação só, é um território grande, não é uma nação só. E a gente vai ver isso. Tá? Então, em primeiro lugar, os nossos objetivos hoje. Tá? Bem, é mostrar que o atual território do Irã era ocupado por povos bíblicos importantes, sim, muito importantes. Tá? Eu vi muitos vídeos rolando aí, né, do a Pérsia libertou Israel e agora o Israel liberta a Pérsia, né? Bom, como se fosse né, uma troca. Né? A Pérsia é um desses povos, né? E também mostrar que esses povos eles tiveram uma relação direta com Israel, muito direta, tá? E essa relação ela foi histórica, ela foi política e ela também foi espiritual, né? Ela teve todos esses lados. E isso a gente vai ver, né, com clareza hoje. Muito bem. Mas primeiro a gente precisa saber, né, onde é que está o Irã. Onde é que está o Irã? Muito bem. O Irã está no Oriente Médio, né? E no Oriente Médio ele faz fronteira, né, por terra com 7 países. Olha só, o Irã faz fronteira com o Iraque a oeste, faz fronteira com a Turquia, faz fronteira com o Azerbaijão no noroeste, faz fronteira com a Armênia, no norte, faz fronteira com Turcomenistão, Turcomenistão, nome difícil, né? No nordeste, faz fronteira com Afeganistão, também, né? No leste, e faz fronteira com o Paquistão. Agora, olha só, né? Iraque, Turquia, Azerbaijão, Armênia,
Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. Só gente boa, tá? Só gente boa, tá? E ele está posicionado verdadeiramente num lugar que de um lado é todo o Oriente Médio e do outro lado é a Ásia Central. A Ásia Central é quando tem a China, né? Então aí já começa aqueles outros países. Agora, olha só, eu coloquei um mapa aqui, gente, para a gente ver a distância de Israel. Entre o Irã e Israel tem Iraque, Síria, Jordânia, né? E a gente pode falar também que o norte da Arábia Saudita é a distância que tem entre o Irã até chegar em Israel, né? O Irã é imensamente maior do que Israel, né? É possível que seja 20 vezes ou muito mais, né? O Iraque é 20 vezes muito ou mais maior do que Israel, ok? Mas agora ele também tem fronteiras marítimas, né? Então, ou seja, ao norte tem o Mar Cáspio, tá? O Golfo Pérsico, o Golfo de Omã ao sul, tá? E também faz, ou seja, tem o Golfo, do outro lado tem o Kuwait, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes, ou seja, ele está naquele miolinho ali, tá? Essas fronteiras, e é importante porque as rotas marítimas ali, elas são riquíssimas, riquíssimas, porque o transporte é do produto mais usado no mundo inteiro, né? Para energia, é o petróleo, certo? Então, esse é o grande problema dessa guerra para o nosso mundo ocidental. Um barril de petróleo que custava US$ 70 está custando US$ 110, né? Então, esse, na verdade, é o problema, né, econômico do mundo atual. Muito bem. Tá? Bem, e por que que essas fronteiras todas elas são importantes para o estudo bíblico, né? Onde chega aqui a nossa parte. Então, o que que a gente visualiza nessa geografia do Irã hoje, né? A gente vê que ali onde está o Irã é onde ficavam o Elão, a Média e a Pérsia, tá? Três grandes civilizações, três grandes povos citados no texto bíblico. E a gente vê também como que esses povos se conectavam com Mesopotâmia, Babilônia e Israel, né? Essas relações. E também o porquê que esses impérios tinham tanta influência, né, política, e militar na história bíblica, ok? Vamos lá. E a gente continua. Então, vamos lá. Vou dar exemplos básicos aqui, gente. O Elão, né, fica próximo ao Iraque atual. Ele, né, a sua presença, tem alguém desenhando na minha tela. Peço, por favor, para não tocar a tela, porque vocês podem estar com a caneta ligada. E aí, ok? Por favor. É, o Elam, por exemplo, a gente vê, né? Elam, né? Elam, em Gênesis 14. A média que faz fronteira entre a Síria e Babilônia, né? A gente já vê nas profecias de Isaías e Daniel, que é Madai, o nome é Madai, tá? A Pérsia, né, tem acesso ali ao Golfo Pérsico, interior da Ásia, e aí permitiu a expansão do Império Persa permitiu que
a libertação dos judeus por Ciro, né? Pérsia, em hebraico, é Paras, Paras, ok? Vamos lá. E agora eu fiz o seguinte: eu coloquei os dois mapas, né? Então, o que que a gente tem? Só um minuto. O que que a gente tem? A gente tem, a gente tem, de um lado, o território do Irã, né? E a gente sobrepõe com Elão, Média e Pérsia. Então, por exemplo, vamos supor que a tela que vocês estão me vendo aqui é o Irã, ok? Nessa parte aqui está o Elão. Um pouco mais para cima, aqui, a Média. E aqui, a Pérsia. Não é tudo junto, tá? Então, Elão, um pouco para cima, a Média. E um pouco do lado aqui, a Pérsia, no território onde hoje é o Irã, ok? Isso é importante saber, tá? Também é importante, né, saber que essa região que a gente chama de Irã, né, não aparece com esse nome na Bíblia, não tem. No período bíblico, ela, né, na verdade, ela foi ocupada por três grandes povos: o Elão, no sul e sudoeste, tá? A Média, como eu falei, no noroeste, e a Pérsia, centro-sul, tá? E estes povos, né, é o que na história, quando a gente estuda história de Israel, história bíblica, são os povos antigos, tá? Então, são as civilizações antigas. A gente, quando estuda história, a gente estuda o quê? A gente estuda todas as nações que se correlacionaram com Israel. Por exemplo, né? Geralmente, quando a gente fecha a turma de hebraico, ela recebe um bônus, que é a história de Israel, 16 módulos, e vai passar pelas civilizações. Por quê? Porque a gente tem. Israel não é só Israel, ele não é sozinho no mundo, né? Ele sempre se relacionou com outras nações, afinal de contas, ele tinha que demonstrar quem era Deus. E sem se relacionar com outras nações, isso era impossível, não é verdade? Então, essa é esse que a gente chama de povos antigos, né? E aparecem, gente, em momentos de chave da história bíblica, né? De Gênesis, passando pelos profetas, até depois do exílio ali, Esdras, Neemias, né? Esther, Daniel, né? A gente vê citação em Isaías, Jeremias, tá? E isso a gente precisa destrinchar, a gente precisa ler o texto bíblico e lê-lo, né? E destrinchar. Também não estou ouvindo, mas acho que ela vai voltar agora. Agora vocês estão me ouvindo? Agora vocês estão me ouvindo? Agora eu vindo e vendo isso. Ok. Sim, Deu uma queda de internet, então por isso, né, a gente teve o problema, tá ok? Então, vamos lá sim. continuar, né? A gente vai começar pelo Elão, né? Pelo Elão. E o que acontece? O Elão, né, no sudeste do Irã, ele era muito próximo à Mesopotâmia, né? E a capital do Elão é Susa. Vocês já ouviram falar de Susa, né? No texto bíblico tem essa referência, então a gente já ouviu falar, né? E aí, o que que acontece? É, Depois, Susa até se torna
a capital persa, né? Quando a Pérsia toma todo o território, se torna a capital. E qual que era a relação, né, de Susa? Era um inimigo militar. A gente vai ver em Gênesis 14, né? Porque invadiu, é, né? Ali na guerra dos quatro reis contra cinco. A gente vai ver também que era alvo, né, de um juízo profético em Jeremias e fez parte da diáspora judaica. A gente vê isso em Isaías, em Atos, e representa o Irã mais antigo, antes do Império Persa, né? Antes de Ciro, tá bom? Então, isso a gente precisa saber, porque eles não estão todos na mesma época, tá? É, eu coloquei aqui, né, alguns textos onde ele aparece, né? Gênesis, em Gênesis 10, 22, né? Elão é descendente de Sem, descendente de Sem. Né? Gênesis 14, Quedor Laomer, rei de Elão, né, lidera uma colisão que invade Canaã. Isaías 11, 11. Elão aparece entre os lugares onde Deus reunirá o seu povo. Depois, a gente tem uma profecia contra Elão em Jeremias 49. E depois, a gente tem Atos 2, 9. Os elamitas estavam presentes em Jerusalém no Pentecostes. Então, ou seja, a Bíblia, ela é muito clara, ela não deixa nada, né, passar. É questão mesmo da gente ler e prestar atenção, ok? Muito bem. A média. A média, né, era um povo já não inimigo, né, de Israel, mas era um povo aliado aos persas, tá? Então, era, sim, noroeste, ou seja, norte, este, noroeste do Irã, né? E é uma região montanhosa, uma região difícil, né? E o nome da capital é Ecbatana. 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 É um nome até difícil de falar, né? Pois é, Ecbatana. A relação dele com Israel, né? Foi um instrumento de juízo, um juízo contra a Babilônia, né? E parte do império que governou Israel no pós-exílio. Lembra do Império Medo-Persa? Medo é da Média e Persa, Império Persa. Império Medo-Persa, ok? Quando os dois impérios estavam juntos no governo, tá? E, claro, contribuiu para a formação do Império Medo-Persa, né? Que é o império que restaurou Jerusalém, permitiu a restauração de Jerusalém, né? Quando eu falo Medo-Persa, lembra que a gente fala greco-romano? A gente fala muitas vezes, porque a cultura greco-romana, por exemplo, a gente não pode falar em Israel que só tinha uma cultura, porque ali era o tempo, tinha terminado, na época de Jesus, tinha terminado o Império Grego e veio o Império Romano, mas a cultura grega era muito forte, então ficava uma cultura greco-romana, ou seja, duas coisas subsistendo ao mesmo tempo e aqui Império Medo-Persa, porque eram dois povos do império só, tá? E por último, a gente tem, né, onde aparece a média, né, na Bíblia, lembrando que média é Madai. Então, muitas vezes você vai ler Madai na Bíblia e não vai saber o que que é. Madai são os médios, é a média, ok? Isaías 13, 17, né? Deus levanta os medos contra Babilônia. Daniel 5, né? E 6, capítulo 5 e capítulo 6. Dario é medo, né? Ele governa depois da queda de Babilônia. Daniel viu isso tudo, né? Lê Daniel, a gente vai ver esses impérios, né, claramente. Daniel, ele foi, né, levado cativo para Babilônia,
e depois ele viveu, né, o Império Babilônico, o Império, né, Medo e o Império Medo-Persa. Tá? Daniel 8, né, o carneiro com 2 chifres, que representava os medos e os persas. Tá? Esther 1:9, né, que fala leis dos medos e dos persas, porque já era o Império, né, ali Medo-Persa. A Pérsia, tá? O grande império, digamos assim, que libertou Israel, né? Que deu possibilidade, né, com Neemias e tudo, que eles voltassem para restaurar Jerusalém, reconstruir o templo. Tá? Bem, no centro, ele era no centro e no sul do que hoje é o Irã. Tá? Houve algumas capitais, né? Parságada, Persépolis e a última, Susa. Tá? E a relação com Israel era, né? Primeira, libertação do exílio com Ciro, reconstrução do templo, a gente vê isso em Esdras, reconstrução dos muros, Neemias, e a proteção do povo judeu com Esther. Então, é um império que aparece, né, em Esdras, em Neemias, em Esther, em Daniel. Então, digamos, é o império do exílio, né? Exílio e um pouco pós-exílio, tá? Nessa época, antes de Cristo, tá? Vai virar ali pelo ano 587 antes de Cristo, mais ou menos, tá? E a administração, né, do Medo-Persa era centrada, era mais tolerante, então permitiu a vida judaica com mais tranquilidade na diáspora. Tá? E, gente, a Pérsia, pasmem, em toda a Bíblia, a Pérsia é o único império, né, goim, estrangeiro, que é retratado na Bíblia de forma positiva. Não tem outro que é retratado de forma positiva. Isso é muito interessante, tá? Muito bem. E aí, né, os textos que a gente tem, por exemplo, Esdras 1, Ciro, rei da Pérsia, né, decreta o retorno dos judeus do exílio. Isaías 44 e 45, Ciro é chamado de meu pastor e meu ungido. Em Neemias, a gente vê a reconstrução dos muros sob o domínio persa. E em Esther, a gente vê toda aquela narrativa de Purim acontecendo, né, no Império Persa. Tinha um homem mau lá, chamado Amã, que queria destruir os judeus, mas, né, isso não foi possível. Né? Então, Esther estava lá com essa finalidade, propósito de Deus. E Daniel 10 faz uma referência ao príncipe da Pérsia. Isso, gente, é para vocês lerem e estudarem, né? Claro. Tá? Bem, as conexões teológicas, né, dessas nações. Bem, Deus trabalha com nações, né? Deus move nações. Nós estamos muito habituados a tratar o Senhor como se ele só trabalhasse com o indivíduo em si, né? O indivíduo em si. Não, mas a maior parte dos atos de Deus, Deus trabalha com nações. Né? Então, por exemplo, Deus usa as nações, né, como instrumentos, como instrumentos. No caso dos medos, por exemplo, juízo contra a Babilônia. No caso dos persas, restauração de Israel. Tá? Então, Deus trabalha verdadeiramente com nações. Em segundo ponto, a aliança, né, de Deus com Israel se cumpre em qualquer lugar, na terra de Israel ou fora da terra de Israel. Né? Deus é com esse povo. Então, a presença dos judeus em Elão, Média ou Pérsia mostra a fidelidade que acompanha esse povo, mesmo na diáspora.
A proteção, o cuidado, o livramento veio em todos os sentidos, né, para o povo. E, em terceiro lugar, né, quando a gente olha um mapa, a gente fica um pouco assim, por quê? Gente, a terra de Israel, delimitada pelo Senhor, é do rio Eufrates, no norte, ok? Do Eufrates, até o rio do Egito, no sul, do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, né? Até o deserto. Então, é maior do que é hoje, mas não é grande, não. Mas é 2% do território ali, no geral. 2%. 2%. Esses 2% já venceram guerras infinitas, guerras imensas, né? E Deus, né, preservando sempre o povo e preservando, né, aquela terra, né? Então, que o mapa revela a soberania de Deus sobre a história? Sim, porque em tudo, né, ele caminha para voltar com esse povo para aquela terra e cerca aquela terra de proteção, né? Então, a gente tem que toda ascensão e queda dos reinos cumprem, né, desses reinos, principalmente, cumprem profecias de Isaías, de Jeremias e de Daniel. É. Eu fiz uma linha do tempo também, sim, para a gente ter uma ideia em termos de datas, né? Ah, de quando esses povos existiam. E aí a gente pode ler os textos da Bíblia e fazer comparativos, ok? Isso é para vocês. Então, olha só, o Elão, né, aparece nos relatos já dos patriarcas, 2000, 1500 antes de Cristo, né? Entre 700 e 600, né, a média cresce, né, e desafia ali a Síria. Em 539 antes de Cristo, a Pérsia conquista a Babilônia. Em 538 antes de Cristo, 538 a 515 antes de Cristo, é o retorno dos judeus e a reconstrução do templo. E 445 antes de Cristo, Neemias constrói os muros de Jerusalém. O reino de Xerxes, quando se trata de Ester, é de 480 a 465 antes de Cristo, ou seja, é entre o retorno dos judeus e a construção dos muros. É no período entre o primeiro retorno, que foram 52 mil pessoas, e o segundo retorno, que foi para a construção dos muros, quando veio Neemias. Ok? Tá? Então, essa linha do tempo precisa estar na mente de vocês para entender que as nações citadas na Bíblia, elas, né, muitas vezes, elas estiveram no auge em tempos diferentes. E a gente precisa linkar isso com o nosso tempo histórico. E no caso de tempo histórico, vale muito a pena estudar história, tá? A gente aprende muito. Muito bem. E aí, a gente tem que pensar também no papel profético dessas nações, né? A gente, por exemplo, tem Jeremias 49, que fala da restauração futura de Jerusalém, mas fala do juízo, né? E o Elão, né, tem ali o juízo das nações. A Pérsia, né, já tem, assim, né, o plano de Deus mesmo, né? Por quê? Olha só,
Ciro é chamado de meu ungido, né? Mexerri, e, né, assim diz o Senhor, Senhor, né, letra maiúscula, Adonai, diz Adonai, ao seu ungido, a Ciro, né? A palavra Mexiá ali, né, ungido, é a mesma, né, para os reis de Israel. Então, ou seja, a mesma para o Messias, tá? É a única vez, gente, que é aplicada para um rei estrangeiro, né? A única vez que é aplicada para o rei estrangeiro. E ele também é chamado de Roi, meu pastor, tá? Então, que digo de Ciro? Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Tá? Pastor é um título para líderes que guiam o povo segundo a vontade de Deus. Né? Então, Ciro foi um instrumento de Deus para conduzir Israel de volta, né, ao seu lugar. Okay? Bem, é muito interessante também porque Ciro não conhecia o Deus de Israel, né? Ele falava assim, ó, o seu Deus, né? Falava com Neemias, o seu Deus. Então, assim, não conhecia, né? Mesmo assim, né, Deus no texto chama de ungido e pastor. Sim, né? Deus, na sua extrema graça e misericórdia, né? Ele usa quem ele quer, ele governa como ele quer, ele é soberano, né? Em tudo, né? Eu costumo dizer que não há 1 centímetro na face da terra que você possa botar o dedo e dizer que não é do Senhor, tá? Muito bem. Agora, gente, qual que é o objetivo? Meu objetivo, meu interesse com vocês aqui, né? Conhecendo isso, é, eu, eu quero que vocês mergulhem nesses estudos, leiam verdadeiramente, né? Daniel, Esther, Esdras, Neemias, Daniel, né? Vejam a questão principalmente dos retornos, vejam a ação desses reinos, Pérsia, Medopérsia, Elão, prestem atenção. E a outra questão muito válida quando a gente está estudando a Bíblia, tá? É verificar qual é a atuação de Israel com relação aos outros povos que cercavam Israel ou por onde Israel passava, né? E qual a influência desses povos no povo de Israel. E isso a gente é capaz de detectar no próprio texto bíblico, ok? Então, meu intuito com vocês é esse, né? Vocês que estão aqui no Zoom, por exemplo, esse material ele vai estar no YouTube, então, né, o PowerPoint vai estar lá. Vocês que estão aqui no Instagram e que não têm o PowerPoint, né, vocês podem ir no YouTube depois, né, assistir a aula de novo e ver o PowerPoint lá, porque aí vocês veem, né, digamos, todos os mapas e tudo bem. Ou, né, você pode mandar um WhatsApp para a professora aqui e pedir para ela. Ela te dá o PowerPoint de presente, né? Você manda mensagem para a professora, ok? Professor, não manda agora não, porque agora eu não vou mandar nada não. Você manda uma mensagem para a professora e fala assim, professora, sabe aquele PowerPoint lá do Irã, das nações bíblicas que formavam o Irã antes de ser Irã? Mas você manda para mim. Mando. E aí, mando com um compromisso. Vocês vão estudar, porque é para estudar, ok? Tá? É para estudar. Eu não vou contar o bolo todo para vocês, não, porque vocês vão estudar. Não é possível, né? Vocês querem tudo pronto. Então, não. Vocês vão, né? Vão cavar, vão estudar, vão ler a Bíblia, né? Mais um pouquinho, tá certo? Mais um pouquinho só. Tá bom? Tá combinado assim? Ó, então eu estou esperando a mensagem de vocês, né?
desejo do fundo do meu coração que ter contribuído com alguma coisa, ter instigado algum pensamento aí, né? De linkar isso e a gente precisa verdadeiramente, né, de mais conhecimento e de se debruçar mais na palavra, né? Ela ensina muito, sobre tudo, tá bom? Né? Queridos, o Senhor abençoe e guarde vocês. A gente se vê na próxima semana, com a graça de Deus. A gente volta para o hebraico na próxima semana, né? A gente volta para a aula com fundamento hebraico na próxima semana, né? Na quinta-feira, próxima quinta-feira, 19 horas, mesma Beth Hora, mesmo Beth Canal. Tá bom? Deus abençoe. Shalom. Shalom, meus queridos e queridas. Shalom.